Quanto mais profissionais os telefones vão ficando hoje em dia, mais a gente vai buscar equipamentos que sejam compatíveis com esse nível de profissionalismo e portabilidade para que a gente possa produzir os nossos conteúdos. E hoje a gente tem duas opções, né, dentre várias outras, mas duas opções que são excelentes nesse sentido. A gente tem o DJI OM7, que é esse estabilizador bem aqui, e também temos o V3 Ultra da Rohem, que eles acabaram de lançar. Algumas funcionalidades são diferentes, então a gente vai conversar, trocar uma ideia aqui hoje, fazendo um comparativo entre esses dois estabilizadores para saber, né, para tentar te guiar sobre qual é o melhor para você. O V3 Ultra vai contar com o algoritmo de estabilização iSteady 9.0, que é desenvolvido pela própria Rohem, e ele também vai contar com uma liberdade de movimento em até 360, para quem gosta não só de fazer aqueles vídeos estilo Vortex, mas também quando você dá o tracking ali, a gente já vai falar mais sobre essa parte de inteligência artificial e câmera te seguindo, mas quando você tem o estabilizador em pé, apoiado em algum lugar ou num tripé, você consegue girar em torno dele sem que ele tenha um limite para esse giro. Enquanto isso, o M7P da DJI vai contar com um algoritmo de estabilização que já está na 7ª geração e também é um pouco mais estabelecido no mercado, já que existe há muito tempo e eles puderam evoluir em alguns pontos. Não que o iSteady 9.0 não seja tão bom quanto o da DJI, mas ele não teve todas as etapas de desenvolvimento da DJI. Uma coisa que é certa que a Rohem fez, pelo menos antes de outras marcas que eu tenha visto por aqui, foi a câmera que vai te seguir inteligência artificial. Então eu acho que cada uma das marcas desenvolveu ali o seu próprio caminho nesse sentido, e para ser bem honesto, eu não consegui notar muito a diferença entre os dois. Eu acho que ambos vão entregar uma proposta muito parecida, com a diferença desse giro limitado, né, o pan limitado, que a gente encontra na DJI e não encontra na Rohem. Eu comecei o vídeo aqui falando dos avanços profissionais nos smartphones, e com esses avanços a gente tem também um peso que vai se acrescentando. Volta e meia, uma marca ou outra vai chegar com material legal, uma construção que vai deixar o smartphone mais leve. A gente viu isso, por exemplo, do iPhone 14 pro iPhone 15, mas do iPhone 15 pro 16 e pro 17 a gente tem visto esse peso, né, retornando cada vez mais que a gente tem um update. Por mais que os dois payloads sejam ótimos, só a Rohem vai acabar oferecendo a possibilidade de você colocar o seu smartphone mais alguns acessórios sem você forçar muito os motores. Isso faz com que você também ganhe em tempo de uso de bateria. Um outro ponto positivo também do V3 Ultra é a portabilidade, tanto no peso, ele vai ter um pouco mais de 350 gramas contra os 428 aqui do M7P. E nos formatos aqui, quando eles estão dobrados, você consegue ver também que o V3 Ultra ele ganha assim em termos de espaço no seu bolso, por exemplo. Isso daqui veio com uma escolha interessante da DJI, que vai colocar o M7P numa certa vantagem também. Então, tipo assim, é um preço a se pagar, se você precisa de mais portabilidade, é claro que o V3 Ultra vai te atender nesse sentido, mas esse suporte de clipe magnético aqui, ele funciona muito bem desde modelos anteriores. Se eu não me engano, desde o modelo 4 ou 5 a DJI tem esse suporte magnético. Eu posso falar uma besteira aqui, porque eu acho que já tem até mais tempo, já vem de outros modelos, mas eu me lembro mais ali do 4 e do 5. O lance é que, inevitavelmente, fica essa borda maior e ele fica solto por aqui, tá vendo? Então isso fica mais chato no bolso, você tem que deixar ou no seu celular, ou você pode também comprar separadamente o ímã para você colocar na sua capinha, e se você consegue fixar o seu celular direto no gimbal, trazendo outras vantagens e outras desvantagens. O interessante, né, da DJI nesse sentido é que você sempre tem que perder alguma coisa para ganhar outra. Se você comprar separadamente o ímã e colar ali na capa do seu celular, você perde o AI Tracking, a câmera, porque ela não vai estar mais no suporte. Já que nesse caso aqui, ela precisa estar conectada, tá vendo esses pinos aqui? Isso daqui vai transmitir a informação do tracking da câmera pro gimbal. Se você fixar o seu celular ali e ganhar em portabilidade, você perde a câmera. Então, mais uma vez, tem um ponto positivo, tem um ponto negativo. Enquanto que no V3 Ultra, o ponto negativo para mim tá justamente na falta dessa portabilidade ou na falta de opção para esse tipo de portabilidade. É claro, tá, gente? Podem existir limitações técnicas na hora de você construir o gimbal com isso, já que esse suporte aqui sendo fixo, você vai ter que colocar o seu celular e ajeitar ele cada vez aqui direto no gimbal. Só que mesmo sendo fixo, você vai guardar só esse tanto de espaço aqui no seu bolso para levar para cima e para baixo. No que diz respeito à autonomia, os dois modelos estão em pé de igualdade. Ambos vão durar de 9 a 10 horas, se você tiver com os AI Trackings desligados. Agora, se você tiver com as câmeras ativas e os LEDs também ativos, porque os dois modelos têm aqui, olha, uma opção de iluminação do lado da própria câmera, aí a bateria vai durar de 4 a 5 horas. E o tempo de carregamento também dos dois modelos é muito parecido, vai levar ali 2 horinhas para você ter uma carga completa. Não é segredo para ninguém que as marcas estão fazendo muito isso aqui agora, ó, integrar um bastão extensível nos modelos de gimbal para deixar a sua pegada de vídeo um pouco mais aberta e natural, tá? Confesso que é muito bom, mas raramente eu acabo usando. Eu boto o braço lá na frente
frente, e às vezes eu até esqueço que tem. E os dois modelos vão contar com uma diferença de 15 milímetros, sendo os 15 milímetros mais favoráveis aqui para DJI, com seus 215 no total. Ó, já vou corrigir uma informação aqui, tá? Não são 15 milímetros, são 10 milímetros. Aqui a gente vai ter 215 contra 205 aqui na Rorin. Faz uma grande diferença? Honestamente, para mim e no meu uso, não faz. Mas se para você é um ponto decisivo na hora de você comprar um aparelho desse, saiba que tem aí esses 10 milímetros de diferença, ou 1 centímetro, se você preferir. Outro ponto interessante é que os dois gimbals vão contar com rastreamento, mas só o Rorin vai conseguir te dar a opção de não só rastrear pessoas, mas também rastrear objetos. Para ser bem honesto, a DJI não entra nos detalhes do Active Tracking 7.0 se ele realmente é feito para seguir objetos. Talvez dentro do aplicativo ali você consiga dar o tracking em alguma coisa, mas é verdade que o foco maior da DJI é em seguir pessoas, enquanto que na Rorin vai funcionar igual, tanto para pessoas quanto para objetos, tá tudo certo. E uma coisa que permite a Rorin fazer isso também é um alto diferencial e, na minha opinião, é um divisor de águas para você que vai escolher um dos dois modelos, é esse controlezinho aqui. Essa tela tem 1.22 polegadas. O alcance dela com relação ao estabilizador é de até 10 metros. E com ela você vai conseguir não só se ver pela própria câmera, mas também ter acesso a absolutamente todos os controles do gimbal à distância. O V3 ele vai conseguir integrar um uso 100%. Você não precisa se aproximar ali do gimbal para você mudar qualquer parâmetro, porque aqui você consegue. Óbvio que dentro do aplicativo você vai conseguir fazer a mesma coisa com os dois modelos, mas aqui, cara, é muito mais fácil, prático e focado no uso não só dentro do aplicativo, mas também fora dele, que eu vou abordar com vocês aqui já já. A DJI e a Rorin propõem gestos para você poder controlar o estabilizador à distância no que diz respeito à câmera. Então você faz o OK para começar a filmar, o para ele parar o vídeo, tem gesto de gatilho também para o vídeo começar e terminar. Uma marca não é necessariamente melhor do que a outra nesse sentido, o importante é que elas entregam como experiência para o usuário final basicamente a mesma coisa, mas com gestos ali diferentes. Eu falei com vocês ainda agora que do lado das câmeras de cada um dos gimbals a gente tem um LED, mas eu não falei que é só na cor branca em diferentes temperaturas. Enquanto a DJI propõe pra gente a partir dos 2500 kelvins até os 6000, que é uma iluminação branca e natural, enquanto que o 2500 é muito mais amarelada, a Rorin preferiu propor a partir de 2700 até 6000. Honestamente, não faz tanta diferença assim. O único pequeno detalhe é que a Rorin propõe que esse brilho seja ajustável, enquanto que a DJI vai ter presets de brilho. Você aperta o botão, aí você vai ter ali 3, 4 tipos de iluminação diferentes, você não consegue fazer uma meio que regular em detalhe. E é bom deixar claro que a iluminação ela é essencial para você conseguir usar as câmeras de rastreamento. Então quando você estiver em baixa luminosidade ou você estiver num ambiente fechado aí, qualquer que seja, o tracking das suas câmeras, tanto na DJI como na Rorin, tem uma tendência a não funcionar tão bem assim. E se eu pudesse chutar aqui, é por conta disso que as marcas propõem esse uso de LED, para não de repente prejudicar a sua experiência final, porque você não tá com a iluminação suficiente, você depois vir nas redes sociais falar que não dá certo, que não funciona, que o eye tracking não é bom, enfim. O outro ponto aqui também costuma ser um grande divisor de águas para os dois modelos é o fato de que a Rorin pensa mais no estabilizador para você usar na câmera nativa ou em outros aplicativos da sua preferência do que a DJI. Eu não acusaria a DJI de tentar forçar o uso do Mimo App para todo mundo, mas é verdade que grande parte das funções só está disponível por lá, e isso é bem chato. Então é bom que você saiba disso, tá? Se você está procurando um gimbal 100% independente de um aplicativo para poder funcionar bem, por mais que a própria marca proponha o aplicativo, eu acredito que a Rorin leva vantagem nisso. E no que diz respeito às funções dentro do app, tá? Que aí você fica realmente restrito ao aplicativo da marca, como o Dolly Zoom, Hyperlapse, etc. Se a câmera nativa do seu celular, seja ele um Android, seja ele um iPhone, não propõe esse tipo de coisa, e você realmente tenha que passar pelo aplicativo, eu acredito que as duas marcas propõem mais do mesmo. Então você vai conseguir ter os mesmos efeitos ali, qualquer que seja a sua escolha de estabilizador. E a última diferença aqui é que geralmente é um pouco importante para muita gente, que é o preço. A DJI propõe hoje, na data de gravação desse vídeo, o OM7P por 159 euros, enquanto que a Rorin pro V3 Ultra, na data de hoje, tá por 169. Se eu tiver algum cupom de desconto de qualquer uma das marcas, eu vou deixar na tela, na descrição aqui embaixo e de repente no comentário fixado. Assim você pode ir lá no site, usar o seu cupom e fazer alguma economia. Geralmente eu consigo uns cupons de 10 a 15%, vamos ver. Senão também vou deixar links de compra na Amazon, se você tiver preferência aí de comprar direto no Brasil. E ó, se você chegou aqui até agora e não deixou um like nesse vídeo, pô, aí é vacilo. Larga o like, larga um comentário falando o que você achou até agora, porque esse comentário não só me ajuda a saber o que você pensa, mas também ajuda no engajamento desse conteúdo aqui para entregar esse vídeo para mais pessoas indecisas. Você pode também se inscrever no canal
canal. E se quiser economizar, tem os grupos aqui, tanto no Telegram como no WhatsApp, onde você pode participar para ficar por dentro de promoções da Amazon, do AliExpress, de novidades do canal. É o meu canal realmente de comunicação com vocês em linha direta. Então não deixa de fazer parte se você gosta de fazer uma economia, de ficar por dentro dos vídeos por aqui. E bom, veredito, o V3 Ultra acaba levando a vantagem em muitas funções que são essenciais para o uso das pessoas, é verdade. A DJI tem uma outra vantagem que é um pouco diferente da Rohei nesse sentido, que é o grande histórico da marca e principalmente o fato dela estar em muitos mercados ligados às vezes a cinema, a agronomia, enfim, ela tem essa rede de compartilhamento interno que é super normal dentro de empresas muito grandes, aonde várias áreas de atuação diferentes vão conseguir contribuir umas com as outras para trazer desenvolvimentos para os produtos. A Rohei não tem toda essa presença em áreas diferentes, mas eles propõem um produto que acaba sendo mais portátil, com um tracking que vai funcionar, né, como eu falei ainda agora, fora da câmera, de maneira espetacular, com todas as funções acessíveis com controle remoto. E às vezes eu tenho a impressão de que a DJI capa os produtos de propósito, sabe? Não sei se é para de repente deixar um lançamento futuro mais interessante. Enfim, eles demoraram muito para colocar um produto no mercado com essa câmerazinha aqui. Realmente não tem como defender a DJI nesse sentido, mas é verdade que o histórico da marca fala muito sobre ela e o nome que ela tem no mercado. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha sido claro e tenha te ajudado a chegar numa decisão legal de compra, cara. Inclusive, se você comprou seu gimbal e por acaso eu falei alguma coisa aqui com a qual você não tá de acordo, se você simplesmente quer me dizer um grande obrigado, volte, deixe um comentário. Se você não deixou o like, realmente aí é pra chorar. Enfim, no fim das contas, eu espero só ter ajudado você aqui na sua decisão de escolha. No mais, fica aqui o meu grande abraço, valeu, até o próximo vídeo e tchau!